Vamos. Vamos começar aí. Pode começar agora. Você também vai filmar também? Uhum. Quando tiver todo mundo original, vai filmar? Você já está filmando? Sim. Tá. Pessoal, bom dia, meu nome é Bruno, eu sou morador aqui da cidade de Gravataí, eu trabalho como terapeuta e hoje a gente vem chamar a atenção nesse momento que está passando, principalmente pelo fato de ser véspera de Ano Novo, ter passado o Natal agora aí. Ontem à tarde aconteceu aqui na Vila Monte Castelo o assassinato de um haitiano chamado James. A gente está mobilizando todos que possam ajudar e fazer com que haja um maior número de compartilhamento desse vídeo para que chegue ao consulado, chegue às pessoas que tenham como auxiliar essa comunidade aqui no momento, chegue dentro das próprias prefeituras ou instituições que estejam realmente com vontade de fazer alguma coisa, porque esse movimento que a gente está fazendo é totalmente humano e com o intuito de mostrar que somos todos iguais. A gente está pedindo paz, justiça, amor, está pedindo que não maltrate o irmão, porque a cor dos olhos ou de pele é diferente da nossa. Todos estamos aqui pelo mesmo motivo, trabalhando, temos nossas famílias, buscamos o melhor para todos. O pessoal está vindo de um país com sérias complicações, está tentando a vida num lugar novo e está sofrendo um monte de repercussão, racismo, preconceito social. O pessoal está invadindo da polícia, batendo em moradores do Haiti. Está havendo assassinatos aqui que estão jogando pessoas no lixo como se não fossem nada. Então, por favor, nessa véspera de Ano Novo, em vez de jantar em casa lá e simplesmente agradecer por mais uma noite, socar uma galinha goela abaixo, faça uma doação de alimento, vê se o irmão não está precisando de uma roupa, vê se não tem como auxiliar de alguma forma esse pessoal que está aí. Todos nós precisamos nos ajudar para que isso possa melhorar a situação do nosso país, possa melhorar a situação do nosso amigo, pois todos nós somos uma coisa só, e no momento que uma parte de nós está errado, toda a outra falha. Isso, nós fazendo a nossa parte, não esperando dos outros, imploramos para que aqueles que tenham poder nos auxiliem, mas se não tiverem como nos auxiliar, que o nosso vizinho, o nosso amigo possa prestar auxílio e assim todos ter uma oportunidade de viver numa comunidade melhor, onde a vida não seja simplesmente desvalorizada e aconteça todas essas atrocidades que estão acontecendo aí. Então, eu vou passar a palavra ao meu amigo Roosevelt, que é o líder da associação aqui do pessoal, para que ele possa traduzir e ele mesmo falar todo tipo de situação que está acontecendo com eles, não como forma de enfatizar a desgraça ou trazer a situação para esse nível, mas para que a gente possa viver a realidade e mostrar aquilo que ninguém quer ver no dia de Natal ou Ano Novo, que é um irmão passando o trabalho e simplesmente cruzar meus braços e olhar uma televisão. Então, por favor, valorizem o ser humano e a vida e passo a palavra para o nosso amigo. Obrigado, meu irmão. Eu estava conversando com o rapaz agora, ele falou que a família do cara que é morto estava precisando, estava falando para mandar o corpo dele para a terra dele. Não sei como alguém podia ajudar a gente para mandar o corpo lá, para mandar o corpo para a família dele, porque ele não tem ninguém, não tem nenhuma família aqui, a família dele mora toda lá no Haiti.
E aí não sei como que alguém pode ajudar a gente, um consulado do Haiti, consulado do Brasil, para mandar um corpo do morto lá para o Haiti. Não sei se tem alguém que quer falar mais uma coisa. O alemão vai falar uma coisa. É lamentável ter que se reunir hoje, nesse dia, nesse triste encontro aqui. É muito triste. É tremendamente humilhante o que esse povo educado, respeitador, não usa droga, não fuma, não está viciado em bebida. Nos domingos, todos esses haitianos aqui reunidos, é uma pequena parte, tem muito haitiano aí que pega sua bicicleta velhinha, uma simples bicicleta e procura uma igreja. No sábado também procura igreja, são tudo religioso. O que haitiano é diferente para não possuir um título de eleitor? Eu pergunto para essa justiça, que dá para dizer, essa imundícia, não tem outra expressão, porque eu quero saber que justiça é essa, onde um haitiano imigrante não pode fazer título de eleitor, onde um haitiano não tem crediário na loja para fazer uma compra, o crediário dele é negado, ele tem um nome limpo, ele tem cartão Visa, mas quando se troca numa situação de fazer uma compra no crediário, é simplesmente dito, o sistema não aprovou. Eu gostaria de saber o que é esse shopping maravilhoso, esse shopping tudo em Porto Alegre, que todo mundo gosta de sentar numa mesa, esse bando de corruptos que vão lá, pagam altos valores nas praças de alimentação, no shopping, e daí você não enxerga um haitiano lá para poder também fazer um jantar. O que você enxerga é uma haitiana, uma bela haitiana lá, de cabo de vassoura na mão, para fazer limpeza no shopping. É isso que sobra para o haitiano no shopping, é fazer limpeza. O homem haitiano, o que tem para ele? É uma mareta, é obra. Quando tem. E daí, nós somos tudo imigrante. O que nós somos? Eu, de origem alemão, viemos para o Brasil. O italiano veio para o Brasil. O japonês veio para o Brasil. Todas as raças. O haitiano. Qual é o problema? Eu gostaria que alguma autoridade chegasse e dissesse qual é o problema do haitiano para não poder fazer título de eleitor. Porque ele está aqui abandonado e tirado. Ele está abandonado e tirado porque ele não possui um título de eleitor para fazer um agrado a algum político, para hoje estar presente aqui. Onde está a autoridade de Gravataí? Tem algum vereador aqui? Tem algum partido aqui? Estão tudo aí desfrutando da corrupção, da ladruagem. Estão tudo sumido. Você precisa de segurança. Você espera 2, 3 horas até que venha alguém da polícia. Então, assim, é difícil o preconceito, o racismo. Aqui, nós temos 3 coisas. A cabeça do brasileiro é muito pesado para levantar e olhar para o rosto de um haitiano e dizer bonjour, bom dia, bonsoir, boa tarde. Eu pergunto para vocês, brasileiros, abaixem essa cabeça por 1 minuto e criem vergonha nessa cara, porque o preconceito, isso é muito ridículo, é feio. Não pode existir coisa pior que isso, preconceito. Se você tem algum familiar que está há 6, 7 anos esperando um transplante de fígado, de coração, de pulmão, você lá no hospital, você não pergunta, é de um mulato, é de um índio, é de um haitiano, é de um preto, de quem é? Aí, graças a Deus, chegou essa doação. Se eu chegar, tiver um lindo boizinho preto e levantar o dedo, quem quer levar esse animal para casa? Aí todo brasileiro, toda pessoa branca leva, né? E daí não enxerga a cor daquele animal preto. Aí não tem preconceito, porque vai a boca dentro. E assim a coisa funciona. Nós temos que tomar jeito nesse país. O que é isso? Onde está o Ministério do Trabalho?
Porque o negro, ele tem uma cota nas empresas, nessas gigantes, GM, Dana, Big, Sugil. Eu quero saber onde está a cota de um haitiano, porque tem haitiano aqui que fala 3, 4, 5, 6 idiomas. Tem segundo grau completo. E não assista, não assista. E não se enxerga uma haitiana de caixa operadora. Eu pergunto a todos vocês, quem de vocês já viu uma haitiana trabalhando de caixa operadora? Porque a empresa não dá, é o racismo estampado. Onde está o Ministério do Trabalho, que é a função dele fiscalizar a cota que cada pardo, cada índio, cada negro tem a sua participação no mercado? Onde está a fiscalização? Será que eu vou ter que olhar em tudo que é lugar para ver por que não tem vaga para a pessoa preta? É difícil. Primeiro é cumprimentar um haitiano. Segundo é dar um emprego. E uma coisa impossível para um brasileiro, a coisa impossível para um brasileiro é se sentar na mesa com um haitiano para jantar, para almoçar. Por que brasileiro não gosta de se sentar com um haitiano? Eu pergunto, eles sabem fazer uma comida maravilhosa. E daí, é só esse recado. Tem muito, porque se eu continuar, é a noite dentro do dia dele. Não vai acabar. Obrigado. Pessoal, a gente gostaria de solicitar, né, o pessoal que puder dar assistência gratuita, principalmente, né, porque no momento a gente não tem recurso e está fazendo de boa vontade, está fazendo pelo fato de se ajudar. Então, psicólogos, o pessoal que puder, da parte de enfermagem, a gente não sabe muito bem como funciona, mas tirar a pressão, medir glicose, dar esse tipo de assistência para o pessoal que está chegando aqui.